Olá, Spook! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal e mais um relato. Se você não é inscrito, se inscreva e se já é inscrito, não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar. Assim o YouTube entende que esse canal aqui é relevante e aí ajuda o canal a crescer aqui na plataforma, ok? Muito obrigada! Por favor, faça isso, não custa nada. Então, vamos ao relato? Esse relato foi enviado pelo Roberto Mendonça Cruz. Ele mora em Recife, aquela linda cidade. Ele disse que quando ele era pequeno, a mãe dele sempre falava para ele não repetir aquele nome de Racharueira. Minha mãe também falava, a mamãe chamava nome de Racharueira. Vocês devem perceber qual que é, né? Eu vou ter que falar aqui o nome, mas eu não gosto de falar. Mas para vocês entenderem o relato, eu vou ter que falar. É desgraça. Então, sempre quando ele repetia essa palavra próximo da mãe dele, ela fazia ele repetir: arreda daqui e volta pro inferno. Sempre quando ele repetia. A mãe dele tinha essa mania de fazer ele fazer isso. Bom, então ele se policiava, ele ficava se policiando para não repetir essa palavra, sabe? Ele nunca entendeu o motivo, né, dela não gostar dessa palavra, dela achar isso. Mas aí um dia a mãe dele teve um surto de raiva, começou a brigar com o pai dele, ficou muito nervosa e ali no meio da briga, daquele nervo dela, ela começou a chamar o nome, sabe? Aquele nome desgraça. E começou a falar, ficou tão nervosa que ele lembra que ela quebrou até alguns pratos. Aí depois da briga ali, ela entrou pro quarto dela, fechou a porta e foi chorar. Ela chorava tanto que ele escutava os soluços dela lá do outro lado da porta, né? Ele foi, bateu na porta, perguntou para a mãe dele se estava tudo bem. Ela com a voz carinhosa, né, já estava mais calma, falou para ele que sim, estava tudo bem, que ele podia ir pro quarto dele, que ele podia ir dormir. E assim ele fez, voltou pro quarto dele, deitou e foi dormir. Quando foi lá pro meio da noite, pro meio da madrugada, ele ouviu a mãe dele falando com alguém. Ela conversava com alguém, ele não entendia com quem ou com o que ela falava. Parecia que ela estava falando ao telefone, porque ele só ouvia a voz dela, ele não ouvia a outra voz. Aí ele ficou quieto, paralisado na cama, ele não conseguia mexer. Começou a ouvir uns barulhos, como se alguém andasse nas paredes do quarto da mãe dele. E ele ficou paralisado na cama, ouvindo aquela discussão de uma pessoa só. A outra voz ele não ouvia. E ele ficou cada vez mais apavorado. De repente a porta do quarto dele se abriu. Ele olhou e viu a mãe dele. E a mãe dele falava para ele, sussurrando o nome dele e chamando para ele ir embora, sair para fora da casa, chamando ele: vem comigo, vamos sair daqui. Ele estava com muito medo mesmo, mas também ele estava muito bem acordado. Aquilo não era um sonho, era real. Ele estava vendo ali a mãe dele em pé, na porta, chamando ele para sair dali. Quando ele levantou, que ele estava saindo com a mãe dele, do quarto dele para ir para o corredor, ele passa em frente ao quarto da mãe dele. E ali atrás da porta do quarto da mãe dele, ele chegou a ver uma criatura. Foi de relance que ele viu aquela criatura bizarra. Ela era alta, escura, como uma sombra. Tinha cabelos longos, pele enrugada, estava apontando para a mãe dele. A boca da coisa estava escancarada e apontando para a mãe dele. Ele nunca mais esqueceu o que viu, ele nunca mais esqueceu essa imagem. E essa criatura emitia um ruído agudo, um ruído bem agudo. A única coisa que ele lembra da mãe dele falar nesse momento foi pedir para ele andar rápido, para eles saírem dali e não olhar para trás. E que naquela noite eles iriam dormir na casa da tia dele. Quando ele chegou no quintal da casa deles, estava tudo escuro, mas ele deu para ver que a mãe dele estava apavorada e rezando muito. E então, ao olhar para ele, a mãe dele percebeu no olhar dele o tanto
que ele estava apavorado e o que ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo nada que tinha acontecido. Então a mãe dele falou para ele, sem que ele perguntasse nada, a mãe dele passou a mão nos olhos marejados de lágrimas e disse para ele, era a desgraça que estava lá. Então, gente, viu? Mais um relato a respeito da desgraça? Por isso que eu falo para vocês, para que ficar falando essas coisas? Para que ficar chamando coisas negativas, né? Vamos nos controlar o que a gente fala, que é a melhor coisa que a gente faz, mesmo naquelas horas mais complicadas, mais difícil, que a gente fica ali, né, se segurando pra gente não rodar a baiana. Então, o que vocês acharam do relato dele? Esse cara é muito legal, eu li alguns relatos dele e eu quero trazer praticamente todos aqui. O que vocês acharam? Curtem, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Não custa nada. E assim o YouTube vai entender que esse canal tem relevância e a gente pode crescer aqui na plataforma. Ajuda aí, tá bom? Ajuda eu. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.